Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabul, de Osni Sayerstad. Minha mãe, Osama. Jamir segura o Alcorão, beija-o e lê um verso qualquer. Ele o beija de novo, coloca-o no bolso e olha pela janela. O carro está saindo de Cabul. Vai para o leste, para as zonas turbulentas da divisa entre o Afeganistão e o Paquistão, onde o Talibã e o Al-Qaeda ainda têm forte apoio e onde os americanos alegam haver terroristas escondidos na paisagem inacessível da montanha. Eles vasculham a região, interrogam os habitantes locais, explodem cavernas, procuram arsenais de armas, encontram esconderijos, bombardeiam e matam alguns civis na procura de terroristas e do grande troféu com o qual sonham: Osama Bin Laden. Foi nessa região que houve a grande ofensiva da primavera contra o Al-Qaeda, a Operação Anaconda, quando forças especiais sob comando americano lutaram duramente contra os discípulos sobreviventes de Osama no Afeganistão. Muitos soldados da Al-Qaeda ainda devem estar nessas áreas da divisa, onde os líderes nunca reconheceram uma autoridade central, fazendo imperar as leis tribais. Na área Pashtun, de ambos os lados da divisa, é muito difícil para os americanos e para as autoridades centrais se infiltrarem nos povoados. Os agentes da inteligência acreditam que se Osama Bin Laden e o líder talibã Mullah Omar ainda estiverem vivos e no Afeganistão, devem estar por ali. São eles que Tajmir tenta encontrar, ou pelo menos achar alguém que o tenha visto ou alguém que pense ter visto alguém parecido com eles. Ao contrário de seu companheiro de viagem, Tajmir espera que não achem nada nem ninguém. Tajmir não gosta de perigo, não gosta de viajar para as regiões tribais onde os combates podem começar a qualquer hora. No banco de trás do carro há coletes à prova de balas e capacetes. O que você está lendo, Tajmir? O Alcorão Sagrado. Sim, eu vi, mas algo em especial? Quer dizer, um conselho para viajantes ou algo parecido? Não, nunca procuro algo específico, eu abro aleatoriamente. Agora estou lendo a parte que fala que aquele que obedecer a Deus e ser enviado será levado para os jardins do paraíso, onde há córregos, enquanto aquele que der as costas sofrerá uma punição dolorosa. Eu sempre leio um pouco do Alcorão quando estou com medo de alguma coisa ou quando estou triste. Ah, sim, diz Bob, encostando a cabeça na janela. De longe ele vê desaparecer as ruas fuliginosas de Cabul. Estão dirigindo ao encontro do sol da manhã, que brilha tanto que Bob tem que fechar os olhos. Tajmir está pensando na sua missão. Ele foi contratado como intérprete por uma grande revista americana. Antes, sob o Talibã, ele trabalhava para uma organização de ajuda humanitária. Era responsável pela distribuição de farinha e arroz para os pobres. Quando os estrangeiros da organização deixaram o país, depois de 11 de setembro, ele ficou sozinho com toda a responsabilidade. O Talibã bloqueava todas as suas iniciativas. A distribuição foi interrompida e um dia caiu uma bomba no local onde normalmente era feita. Tajmir agradeceu a Deus. Imagine se o lugar estivesse cheio de mulheres e crianças numa desesperada fila por comida. Mas, para ele parece distante o tempo em que trabalhava como assistência humanitária. Quando os jornalistas chegaram em bandos em Cabul, ele foi procurado pela revista americana, que lhe ofereceu por dia o que ele normalmente ganhava em 2 semanas. Ele pensou na família, que estava precisando de dinheiro, largou o trabalho assistencial e começou a trabalhar como intérprete, no inglês imaginativo e cheio de invencionices. Tajmir é o único provedor da família pequena, segundo os padrões afegãos. Ele mora com a mãe, o pai, a irmã, a esposa e um pequeno Bahar de 1 ano, num apartamento no micro-rayon, não muito longe de Sultan e de sua família. Sultan é irmão de sua mãe, tio de Tajmir. Feroza, sua mãe, é a filha mais velha de Bibigul, 5 anos mais velha que Sultan. Ela nunca pôde ir à escola porque a família era pobre e ela foi prometida em casamento para um homem de negócios bem-sucedido. Depois do casamento, Feroza se mudou para a casa do marido, 20 anos mais velho. Os anos se passaram e ela nunca teve filhos. Ela tentou de tudo, escutou todo tipo de conselhos, tomou remédios, pediu a Deus, desesperou-se. Enquanto estava tentando engravidar, a mãe continuava a parir filhos. Teve 3, um atrás do outro, e várias filhas depois que Feroza se casou. Uma mulher é valorizada ao se tornar mãe, principalmente se gera filhos homens.
Não conseguir ter filhos significa não ter valor. E quando Feroza havia tentado durante 15 anos e Bibegu estava esperando seu 10º filho, Feroza o pediu para si. Bibegu se recusou. Não posso dar meu filho. Feroza continuou pedindo, queixando-se e ameaçando. Tenha piedade, você já tem um bando de filhos e eu não tenho nenhum. Dê-me apenas este, ela chorava. Eu não posso viver sem um filho. E por fim Bibegu prometeu seu filho a ela. E quando Tajmir nasceu, Bibegu ficou com ele durante 20 dias. Ela o amamentou, cuidou dele e chorava por saber que não ficaria com a criança. Bibegu tinha se tornado uma mulher importante devido aos seus filhos e queria ter o maior número possível. Além deles, não tinha nada. Sem eles, não era nada. Depois dos 20 dias combinados, ela deu o bebê para Feroza e, mesmo com leite derramando, Feroza se negou a deixá-la continuar amamentando. Não era para ele ter laços com a mãe. De agora em diante, ela seria sua avó. Feroza tornou-se uma mãe das mais severas. Desde que Tajmir era pequeno, ela não podia sair para brincar com as outras crianças. Devia brincar quietinho e tranquilamente sob os olhar vigilante de Feroza. E quando cresceu, tinha que fazer seus deveres. Sempre tinha que voltar diretamente da escola para casa e nunca pôde visitar amigos ou trazê-los em casa. Tajmir jamais contestava. Não havia como contestar Feroza, porque Feroza batia, e batia com força. Minha mãe é pior que Osama Bin Laden, Tajmir explica a Bob. Quando tem que se justificar por chegar atrasado ou porque, de repente, precisa interromper um trabalho, ele conta histórias de terror de Osama, para que seus novos amigos americanos. Eles imaginam uma fúria sobre a burca. Quando conhecem Feroza, numa visita a Tajmir, só viram uma mulher baixinha, sorridente, com olhos indagadores e penetrantes. No peito usava um grande medalhão dourado, com a profissão da fé islâmica. Ela o comprara assim que Tajmir voltou para casa com seu primeiro salário americano. Feroza sabe exatamente quanto ele ganha. Tajmir tem que entregar tudo o que recebe à mãe. E quando ele precisa, ela lhe dá um dinheiro para pequenos gastos. Tajmir mostra todas as marcas nas paredes, nas quais ela jogava sapatos ou outros objetos na sua direção. Agora ele ri. A tirana Feroza tornou-se uma divertida peça de folclore. Feroza sempre almejou que Tajmir se tornasse alguém importante. E todas as vezes que conseguia um dinheiro extra, ela o matriculava em cursos de inglês, matemática, informática. A analfabeta que foi dada em casamento para trazer dinheiro para a família ia se tornar a mãe honrada e respeitada. Um filho bem-sucedido era a solução. Tajmir raramente viu o pai. Ele era um homem gentil e um tanto retraído, mas bebia e sumia por longos períodos. Nos seus melhores dias viajava como comerciante para a Índia e Paquistão. Às vezes voltava com dinheiro, outras vezes não. Com o passar dos anos, ficava a maior parte do tempo bebendo. Mesmo durante o Talibã, ele se embebedava. Sempre acabava arranjando aquilo porque seu corpo ansiava de álcool medicinal, ilustrador de móveis. Com Feroza por perto, sentindo-se envergonhada e desesperada pelo péssimo marido que Deus lhe havia dado, ela tinha vontade de sumir, de surrar o marido, mas nunca bateu no marido, mesmo porque não havia dúvida de quem era o mais forte. Com o passar dos anos, Feroza se tornou uma mulher robusta, roliça, feita um pão doce, com óculos de vidro grosso balançando no nariz ou pendurados em volta do pescoço. Em contraste, o marido já estava com cabelo branco e era magro. Fraco, ressequido como um galho seco. Feroza foi ocupando o lugar de chefe da família ao passo que o marido murchava. Quando Bibegu ficou grávida de outro filho, Feroza exigiu esse também. Bibegu recusou. Feroza insistiu. Bibegu negou de novo. Feroza insistiu mais uma vez. Não é bom para Tajmir ser filho único? Por favor, a senhora tem tantos. Bem, ela pediu de novo, alternando entre lágrimas e ameaças. Mas dessa vez Bibegu recusou e ficou com Leila quando ela nasceu. Leila às vezes sente amargura por não ter sido dada. Já pensou se eu fosse a irmã de Tajmir? Ela pensa. Faria cursos de informática, de inglês, estaria na universidade. Teria roupas bonitas e não precisaria trabalhar feito uma escrava. Leila adora a mãe, mas sente que ninguém se importa com ela. Sempre se sentiu a última em tudo.
Então, em vez de ser a irmã de Tajmir, ela é a tia 5 anos mais nova. Mesmo assim, Feroza não desistiu do desejo de ter outros filhos. Depois de desistir da mãe, foi a um dos orfanatos de Cabul e lá encontrou Kashmesh, que alguém havia largado em frente ao orfanato embrulhada numa fronha suja. Ela a adotou e a educou como a irmã de Tajmir. Embora não haja dúvida de que Feroza seja a mãe de Tajmir, ele parece uma cópia dela. O mesmo rosto redondo, a barriga volumosa, o mesmo jeito de andar. Como Kashmesh é tudo diferente. Kashmesh é uma menina tensa, indomável, magricela e com a pele bem mais morena do que os outros membros da família. Kashmesh tem um quê de selvagem no olhar, como se a vida na sua cabeça fosse mais excitante do que qualquer coisa que acontecesse no mundo real. Kashmesh corre por aí como uma potranca cheia de vida em comemorações da família. Para grande desespero de Feroza, enquanto o obediente Tajmir fazia todas as vontades da mãe quando era criança, Kashmesh está sempre suja, desgrenhada e arranhada. Mas ninguém é mais afetuosa que Kashmesh quando está tranquila. Ninguém beija ou abraça a mãe como ela. Por onde Feroza vai, Kashmesh a acompanha. Uma pequena sombra fina ao lado da mãe volumosa. Como outras crianças, Kashmesh aprendeu cedo o que era o Talibã. Um dia, Kashmesh e um amigo foram surrados por um talibã na escada do seu prédio. Eles brincavam com o filho dele, que caiu e se machucou feio. O pai, para tomar satisfação com os dois, bateu neles para valer com um pedaço de pau. O resultado foi que eles nunca mais quiseram brincar com o menino. Era um talibã que não o deixava ir à escola junto com os meninos do mesmo prédio. Era o talibã que não deixava ninguém cantar ou bater palma, que não deixava ninguém dançar. Era o talibã que não permitia que ela levasse suas bonecas para brincar lá fora. Bonecas e bichos de pelúcia foram banidos, porque eram imagens de seres vivos. E quando a polícia religiosa fazia batida nas casas das pessoas, quebravam os aparelhos de TV e toca-fita. Também levavam os brinquedos que achavam. Arrancavam os braços e cabeças dos bonecos e os quebravam na frente das crianças, que ficavam petrificadas. A primeira coisa que Kashmesh fez quando Feroza contou que o talibã havia caído foi levar uma boneca favorita sua para a rua para mostrá-la para todo mundo. Tajmir raspou a barba, Feroza conseguiu achar uma fita empoeirada e um velho toca-fitas e dançava pelo apartamento cantando. Agora vamos festejar pelos 5 anos perdidos. Feroza não teve mais filhos. Logo após adotar Kashmesh, a guerra civil começou e Feroza fugiu para o Paquistão com uma família de sultã. Quando voltou do exílio, estava na hora de procurar uma mulher para Tajmir e não havia tempo para bebês abandonados nos hospitais. Como tudo na vida de Tajmir, encontrar uma esposa também era a prerrogativa da mãe. Tajmir estava apaixonado por uma moça do curso de inglês no Paquistão. Eles eram uma espécie de namorados, mesmo que sem nunca se darem as mãos ou se beijarem. Quase nunca estavam a sós, mas eles eram namorados mesmo assim. Trocavam bilhetes e longas cartas de amor. Tajmir não teve coragem de contar a Feroza sobre a moça com quem sonhava casar. Ela era uma parenta do herói guerrilheiro Massoud e Tajmir sabia que a mãe teria medo dos possíveis dissabores em que podiam se envolver por conta disso. Mas, independentemente de quem se tratava, Tajmir nunca teria coragem de Você vai se casar, disse Feroza um dia. Ele ficou com um nó na garganta, mas nenhuma palavra. Sabia que teria que escrever uma carta para a namorada rompendo o namoro. Quem é? Perguntou. Ela é sua prima de segundo grau, Khadija. Você não a vê desde que eram pequenos. Ela é esperta, trabalhadora e de boa família.